Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre gestão de projetos. Sabe aquela organização que está faltando aí nos seus projetos? Sabe um pouquinho mais sobre gestão de projetos ágeis, aquela tal do Scrum, Dailies, Sprints e tudo mais? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes da gente avançar aqui, eu falar quem que é a nossa convidada, eu vou falar para vocês sobre o SEO Club. Gente, tá chegando, dia 28 tá aí. Eu vou revelar para vocês todos os detalhes sobre como que vai funcionar o SEO Club, como que você faz para entrar para essa mentoria e muito mais. Se você já está curioso e quer saber um pouquinho mais antes do dia do lançamento, tá aparecendo aqui na tela um QR Code, também tem um link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e entra para o nosso grupo do WhatsApp, que é específico para saber mais informações sobre o SEO Club e você vai receber tudo bonitinho direto aí no seu WhatsApp. Pode ter certeza que vai valer a pena. Já tem uma galera que tá lá e tá adorando, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu falar quem que é a nossa convidada. Ó, ela é formada em design digital com uma especialização em gestão de projetos. Ela tem mais de 14 anos de experiência com agência digital e ela é a Raquel Castellano. Olá, Daniel. Olá, otimizadores. Vamos ao bordão, né? Já que a gente tá aqui, é para isso. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? É uma honra sempre participar dos seus projetos. Tudo que você faz, de algum jeito, você me convida e eu tô lá. E pode continuar contando comigo. Maravilha, isso aí. Então vamos lá, Raquel. Hoje, um detalhe, galera, para quem não sabe, a Raquel ela trabalha comigo lá na consultoria digital já faz quanto tempo? 5 anos, completei 5 anos agora. Metade da vida da consultoria digital, a Raquel já estava lá nos ajudando, não só na parte da gestão de projetos, mas começou também no atendimento e tudo mais. A gente vai chegar nesse ponto aí, mas hoje a gente tem mais de 70 projetos rodando simultaneamente ali na consultoria digital. Como é que você faz para organizar tudo isso e a gente conseguir entregar tudo no prazo? Tá, uma coisa que facilita bastante na consultoria é a gente ter equipes definidas, né? Então, cada equipe ali tem uma quantidade fixa de projetos, ajuda bastante na hora da organização, porque é aquilo, a gente sabe quanto cada equipe consegue entregar. Então, isso facilita na divisão, ou até mesmo eventualmente, se tem alguém de férias, ficou alguém doente, a gente consegue, né, remanejar os projetos ali entre uma equipe e outra. Mas eu acho que esse é o ponto que ajuda bastante na CD. Sim, a gente não trata só como departamentos, né? Exatamente. Que tem uma fila ali, vai caindo, qualquer um pega qualquer tarefa. Não tem isso. Muitas agências trabalham dessa forma, né? Tem aquela fila que conforme vai chegando, vai entrando. Como a gente também trabalha com escopos fixos, então a gente já sabe o mínimo que a gente vai entregar naquele mês. Então ter essas equipes definidas e cada um já sabendo o que vai entregar, facilita bastante na organização. Legal. E até falando das equipes, né? Não é uma equipe só de analistas de SEO. A gente tem lá analistas, redatores, redatoras, pessoal de revisão, programadores. Como organizar isso, né? Beleza, tem as tarefas lá, mas para que todo mundo esteja em sincronia, entendendo dos projetos. Tá. Para o alinhamento entre, né, cada equipe, existem reuniões de alinhamento de cada equipe, como você disse, né? Então, por exemplo, a equipe tem um analista estratégico, um analista técnico, um analista de conteúdo, tem uma multidisciplinaridade dentro de cada equipe, né? Então, reuniões de alinhamento são fundamentais para que eles conversem e saibam exatamente o nicho daquele cliente, a estratégia, a meta daqueles clientes. Então, essa troca de informações é muito importante. Legal. E a gente, vamos dizer, importou da área de desenvolvimento a metodologia Scrum, pelo menos algumas partes dela, né? Sim. E a gente tem lá nossas sprints semanais, nossas dailies e tudo mais. E como que isso ajuda na sua organização, na gestão dos projetos? E por quê, né? Porque, assim, não é normal para a maioria das agências de marketing falar, não, mas como assim sprint? Não é sob demanda? Não é a loucurada do dia a dia? O que isso melhorou depois que a gente começou a implementar? Tá, o ponto principal é a previsibilidade, né? Como eu disse, a gente trabalha com escopos fixos, então a gente sabe o que tem que entregar no mês e a gente consegue planejar todas as demandas no mês. Então, com esse planejamento, a gente consegue montar as sprints, que hoje a gente utiliza semanal, né? A sprint semanal. Em alguns casos, a gente até faz uma sprint, digamos que diária ali, né? Ou pelo menos faz uma sugestão do que entregar em cada dia.
Mas essa previsibilidade, eu acho que é o maior benefício de ter as sprints e saber, né? A gente vai tirando relatórios de quantos % já entregou daquele projeto, o que está faltando. Então, eu acho que esse é o ponto principal ali. Certo. E até para a galera que está assistindo aí, entender que quando a gente monta a sprint, a ideia é distribuir, vamos dizer, meio que igualitariamente durante o mês as atividades para que os clientes sempre estejam recebendo coisas. Já falei para vocês que até daria para entregar tudo para um cliente, sei lá, no primeiro dia útil do mês e depois só voltar daqui 30 dias. Só que isso não é uma boa estratégia pensando em relacionamento com o cliente. É legal que ele sempre esteja recebendo ali análises, conteúdos, para toda semana ele tá vendo movimentação, para ele não falar, tipo, meu analista de SEO sumiu. Isso é legal, se você não aplica, recomendo que você aplique. E uma outra coisa que a Raquel comentou, das quantidades, do escopo. Todo o escopo nosso tem entregáveis. Então, nunca vendam aí uma consultoria de SEO que eu falo que é a caixa preta. O cliente nunca sabe o que ele vai receber. Você só vai fazer o serviço de SEO e depois vai mostrar o resultado. Isso não é muito legal, porque o cliente não sabe se ele vai receber um texto, 10 textos, ele não sabe se vai receber um documento de análise por mês, por semana. Então é legal você já ter isso no modelo de contrato. Inclusive, a galera que é aluno da comunidade sabe que lá dentro tem um modelo de contrato, de proposta, que lá tem todos esses entregáveis, que é o que a gente utiliza lá na consultoria digital. E a Raquel depois faz o que? Divide nas sprints ali. E até, Daniel, te complementando um pouquinho sobre essa divisão, né, de quantidade de análises no mês, não é só a questão com o cliente. É claro que também, né, tem essa frequência, mas tecnicamente falando, a questão dos resultados. Porque se a gente, por exemplo, entrega 4 análises de SEO e implementa tudo na primeira semana, as outras 3 semanas ficam ali sem uma implementação, alguma coisa. Então, isso o Google, dependendo ali das atualizações dele, né, que sempre ocorrem, pode afetar os resultados. Então, às vezes dá um boom ali na primeira semana, na segunda, terceira semana, né, dependendo ali do que está sendo feito para o resultado. E aí depois nas próximas semanas cai até chegar de novo a semana que vai entregar tudo de uma vez. Então, essa frequência também de toda semana estar fazendo um pouquinho, super ajuda nos resultados. Sim, porque desacelera a leitura do Google no site, né? Se a gente atualiza toda semana, o Google volta toda semana. Agora, Exato. se a gente só faz isso uma vez por mês, isso acaba espaçando mais ali. Pode ser que dê ruim. Sim. A gente vai demorar um mês para poder ter uma vez ali para poder mexer. Isso. E pensando nas sprints, né? Até nessa divisão que alguns profissionais preferem que seja diária e tudo mais, como é que você faz para calcular, dimensionar isso e não colocar de mais ou até de menos, porque acho que a função do gerente de projetos é ali, né? Você não exagerar na mão, mas também não pode deixar a equipe muito ociosa, senão a empresa como toda está perdendo tração. Como é que Exato. você faz isso? Hoje a gente utiliza um sistema, né, de gestão de tarefas que nos emite relatórios muito legais, principalmente sobre produtividade. Então, esses relatórios, eles trazem a média de tempo de cada tarefa, de cada etapa, de uma tarefa específica do cliente, por analista. Então, com base em todos esses relatórios de produtividade, a gente tem uma média. Então, por exemplo, vamos supor que uma análise de SEO demore X tempo para ser feita. Vamos chutar aqui, 2 horas. Então, eu sei que cada análise que eu colocar ali no cronograma daquele analista, ele vai demorar em média 2 horas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sempre utilizo a média. Então, esses relatórios, eles são super importantes para isso. Então, eu sei o quanto que cada analista, ou cada redator, enfim, cada pessoa consegue absorver de demanda por dia ou por semana, com base na quantidade de horas trabalhadas. Então, isso é totalmente funcional para a gente fazer essas sprints. Então, toda sexta-feira, à tarde ali, eu sempre monto a sprint da semana seguinte com base nesses números. Tem isso aqui para entregar, cada pessoa demora tanto tempo, então como que eu faço essa divisão? Independente se for diariamente ou por semana. Legal, então, vamos dizer, sexta-feira, final do dia, todo mundo já sabe o que vai fazer na próxima semana, de segunda a sexta-feira. Exato. Mas e aí, surgiu um imprevisto no meio do caminho ali. Como que as dailies ajudam a galera a se resolver? As dailies são fundamentais justamente para destravar pré-requisitos. Hoje a gente tem dailies por equipe, né? Então, como eu disse ali, as equipes são multidisciplinares, então tem um redator, um revisor, um analista, enfim. Todo mundo entra ali, se reúne 15, 20 minutinhos todo dia antes de começar as demandas, né? No comecinho ali do dia, justamente para
trocar ideias ali do que tem para fazer, quais são prioridades, urgências e principalmente também para trazer esses travamentos. Então, estou com pré-requisitos, estou dependendo de uma informação. Tem alguém da equipe ali que consegue ajudar a destravar? Porque às vezes numa conversa a gente consegue, não, mas o cliente falou isso aqui para mim, então talvez isso possa ajudar, ou pensa nessa estratégia aqui que eu fiz também. Então, como hoje a CD é 100% home office, né, e a gente tem colaboradores espalhados literalmente pelo Brasil inteiro, a gente está atingindo aí quase todos os estados já, é mais difícil, né? Você não tem alguém no escritório que você pergunta ali do lado e tal. Então, as dailies, elas são fundamentais para isso, para essa troca de informações e destravamentos. Legal. Então, já temos ali uma solução pensando no dia a dia. Sim. Mas quando você vai lançar lá as sprints, e até pensando no mês, é o caminho feliz, o caminho que tudo vai acontecer legalzinho, não vai ter ninguém pedindo nada de urgência, o cliente vai aprovar tudo no prazo, a planejamentos, etc. Mas pensando no mês, a gente sabe que existem alguns riscos envolvidos ali na gestão, porque aquilo lá, por exemplo, se o cliente demorar mais do que o previsto para aprovar, alguma coisa não vai estar liberada para fazer. Como que a gente lida com esses, vamos chamar, riscos da gestão, que podem comprometer a entrega até o final do mês? Tá. O mundo perfeito é esse que você disse, né? A gente montar as sprints do mês inteiro ali, tudo lindo, nada vai acontecer. Já pensando nisso, quando a gente monta as sprints hoje, a gente deixa uma folguinha ali para essas coisas, porque não tem jeito. Toda semana aparece, né, um imprevisto ou uma demanda extra mesmo, que não estava no escopo ali, alguma coisa que a gente precisa fazer a mais. Mas mesmo quando isso acontece e as sprints estão cheias e aí acontece mais ainda, né? A gente tenta fazer substituições. Então, a gente vê ali o que a gente consegue tirar, deixar para uma outra semana que não é tão prioritário e passar essa urgência na frente. Então, por exemplo, um site saiu do ar e a gente precisa retomar. Então, essa é a urgência, né, nível master. Então, a gente dá um jeito ali de sempre passar essas coisas na frente e aí a gente vai fazendo esses remanejamentos. Quando chega ali no final do mês, a gente já tem uma ideia, uma porcentagem do que está sendo entregue e do que não está, e aí a gente atua conforme ali mês a mês ou semana a semana do que ainda está faltando e a gente vai encaixando. Mas é o que a gente fala lá que é o Tetris, né? Então a gente vai fazendo o quebra-cabeça ali todo dia, toda semana, para que tudo seja entregue mesmo com esses riscos, com essas urgências que surgem. Ou seja, você não trabalha só de sexta-feira. Não, não é só na sexta-feira para montar sprint, não. Diariamente a gente olha as sprints justamente para saber se entrou alguma coisa ou, sei lá, às vezes o analista teve algum problema no dia anterior, ou ficou doente, alguma coisa, então pra gente fazer esses ajustes. Então, todos os dias a gente olha as sprints. Legal. Antes de você ser a nossa gerente de projetos, você era a nossa líder do setor de atendimento. Sim. Você sabe que pelo setor de atendimento é onde chegam todas as milhares de informações que a gente precisa passar para o time. Conta para a galera que está assistindo em casa, como que é esse repasse de informações para todo mundo estar ciente e como que isso pode vir a influenciar também na gestão do projeto, né? Alguém não saber de alguma informação, algum pedido do cliente. Conecta esses dois mundos aí para nós. Tá. O caminho mais... o que acontece primeiro, né? O atendimento, a gente hoje utiliza a ferramenta do Discord para ter essa comunicação, né? Então, no Discord, a gente tem os canais de cada cliente, né, com todas as informações ali, escopo, quem atende, todos os envolvidos no projeto estão naquele canal. Então, o atendimento recebe alguma informação, a primeira coisa que ele faz é já passar nesse canal. O Discord também tem um recurso que você consegue fixar uma mensagem, então se for alguma coisa muito importante. Fora isso, se é algo mais urgente ou algo que precisa ser esclarecido melhor, porque às vezes escrever não dá uma interpretação, né, que pode ser errada. Convoca ali uma reunião rapidinho no próprio Discord, tem os canais de voz, a gente entra ali, ou no Google Meet, enfim, repassa essa informação. Fora isso, a gente tem também um documento de informações importantes. Então, por exemplo, o cliente pediu para não usar a palavra X. É repassado isso no Discord, mas fica nesse documento também. Então, quando um redator for escrever um conteúdo daquele cliente, ele vai entrar ali nessa planilha, nesse documento de informações importantes. Eu não posso usar a palavra X. Então, assim, a gente tem várias formas disso ser repassado para a equipe. Legal. E quando o pessoal não sabe
o que está acontecendo, às vezes pode acontecer um retrabalho, né, ali, enfim, usou a palavra tal, o cliente pediu para refazer um planejamento, refazer um conteúdo. Sim. Como que você lida com esses pedidos de, vamos chamar, retrabalho, né, ajuste do cliente? Uhum. Não tem jeito. Aí a gente tem mesmo, né, que abrir essas tarefas. Então, são esses imprevistos até que acontecem, que a gente fala na sprint, né, ajustes que não estavam planejados. E aí tudo depende também do grau do ajuste, o que é. Se é algo que o cliente já tinha orientado antes, e a equipe não prestou atenção e fez, aí rola aquele feedback, né? Novamente, um alinhamento e tal. Mas se é algo novo que o cliente está pedindo pela primeira vez, não, só troca aqui para mim, porque esse mês prefiro focar nesse termo, ou algo desse tipo. É aniversário da empresa. Ou agora, Black Friday, alguma coisa assim. Então, a gente só abre a tarefa ali para ajuste, põe nos comentários da tarefa, além disso, repassa para a pessoa no Discord também, faz essa orientação. E se quem for executar o ajuste tiver alguma dúvida, eles são 100% autônomos para procurar a gente e esclarecer, ou se precisar uma reunião com o cliente para entender alguma coisa também, super tranquilo. Desse ponto que você falou, é até legal. Ou seja, tudo tem que ter tarefa. Tem que ter tarefa, senão a gente se perde, não só por conta do que eu comentei dos relatórios de produtividade, para saber quanto as pessoas estão demorando para eu conseguir montar sprint, e até para ficar documentado mesmo, né? Porque é isso, pediu, fez, e aí depois se tiver um reajuste, como é que faz, quem que fez, quando que fez, para quem que eu abro, então tudo a gente documenta como tarefa. Que fica tudo um histórico. Exatamente. E também outro ponto que eu acho que a gente não explorou muito aqui, na nossa ferramenta lá no eKite, a gente tem os fluxos, né, da tarefa. Sim. Que automaticamente um terminou, já passa automaticamente pro próximo. Explica pra galera o quanto que isso nos ajudou, porque a gente já trabalhou com, sei lá, uma dezena de outros sistemas e foi migrando até chegar no eKite, mas muitos deles não tinham, né? Não. Essa etapa de terminei e passa automaticamente pro próximo profissional da fila ali. Como que isso nos ajudou? Então, hoje, né, um exemplo, análise de SEO, a gente começa com o analista técnico, depois passa para o analista de conteúdo, e isso já vai nesse fluxo, que nem você disse, um dia o primeiro fez, no segundo dia já está no cronograma do analista de conteúdo. Nas ferramentas que não tem isso, que a gente já utilizou bastante, primeiro que o volume fica muito alto de cadastros, então pensa que se em uma tarefa hoje eu tenho 5 etapas, em outra ferramenta eu tenho que cadastrar 5, como se fossem 5 tarefas diferentes. O prazo fica muito mais difícil de eu calcular, porque hoje, assim, se o primeiro atrasou, tudo bem, o segundo vai receber atrasado, mas eu estou enxergando ali e consigo remanejar. De outra forma, se são tarefas separadas, não. Quando chega na data da segunda, se o primeiro atrasou, o segundo não está vendo. Aí tem que ir buscar se está feito, se não está. Então, até nessa agilidade... Você está liberado. Exatamente. Que isso era um problema que a gente tinha bastante, né? A etapa anterior, o cliente ainda não aprovou o planejamento. Isso. Ou uma publicação. Isso, chegava a etapa de publicar o texto. Aí o desenvolvedor tinha que buscar onde é que estava o texto, mas de repente não foi aprovada nem a pauta ainda. Então, isso ajudou bastante. Além, obviamente, das entregas ali, né? A sprint está sendo concluída 100%. Você olha algum outro indicador para saber se está tudo na gestão ali dos projetos, está tudo fluindo bem? Para ser sincera, assim, a gente usa os relatórios como base, né? Mas toda segunda-feira a gente faz o fechamento da sprint da semana anterior. E aí, mais do que isso, a gente olha o fator humano mesmo. Então, assim, sobrou tarefa. Por que sobrou tarefa? A gente calculou a sprint errada, a gente calculou uma média de uma tarefa errada, ou foi algo pontual, aquela pessoa teve um problema e não conseguiu entregar, ou não teve problema nenhum, mas demorou mais porque era mais complexo do que a gente imaginava. Então, assim, relatórios a gente sempre tem como base, mas é meio que a gente faz esse fechamento um tanto quanto manual nesse sentido, né? Quando a gente faz o fechamento da sprint anterior, a gente vê o que sobrou, por que sobrou, a gente tenta entender isso. É o tal do sprint review, né? A gente revisa tudo. E até um ponto, né, que também... Muitas das vezes, se você for implementar isso aí na sua agência, enfim, nos seus processos, pode ser que muitas pessoas vão chegar assim e falar, mas você vai ficar monitorando tudo que eu estou fazendo? Mas não é simplesmente para saber o tempo da tarefa, se você está trabalhando 5 horas ou 8 horas por dia. Tanto que lá na consultoria digital a gente nem cobra isso. A gente quer saber da tarefa ser entregue dentro do que foi estipulado. Se a pessoa fez em 30 minutos ou 3 horas, aí é um problema dela. Só que assim, se a média dos outros colegas que fazem a mesma tarefa é, por exemplo, 1 hora e tem alguém gastando 5 horas,
nós, como líderes, precisamos entender por que aquela pessoa está gastando 5 vezes mais tempo para executar aquela tarefa. Por quê? Se a gente passar a mesma quantidade de tarefas que a gente passa para os outros, por exemplo, analistas, ela não vai conseguir entregar na mesma quantidade, ou seja, ela vai ter uma produtividade menor, e isso sinaliza para a gente que essa pessoa pode estar precisando de um treinamento, ela ainda não absorveu o jeito certo de fazer aquilo, e a gente vai fazer o quê? Treinar ela para que ela possa evoluir e entrar dentro de um tempo próximo ali. Também, às vezes, já aconteceu do cliente ser mais complexo e a Raquel ter que se ligar de que, pô, para este cliente, essa tarefa não demora a média. Ela demora o dobro da média ou alguma coisa nesse sentido, para que ela possa fazer uma gestão de projetos mais humanizada, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, um cliente que tem o escopo de uma análise e 2 textos por mês vai demorar um tempo diferente de planejamento do que um cliente que tem 4 análises e 12 textos. Então, é com base nisso também que a gente faz esses cálculos todos aí. E você já conseguiu pegar, durante a sua gestão dos projetos, algum momento ali que você falou, esse processo não tá mais funcionando, não tá mais efetivo? Já pegou alguma coisa sempre assim? tem, né? A gente fala que o processo ele não morre nunca, né? As melhorias, porque o processo você sempre consegue otimizar alguma coisa, melhorar alguma coisa. E aí, em colaboração com o nosso gerente de processos hoje, o Vitor, né? E também com a Silvana, nossa gerente de operações, então a gente sempre está em reunião e até mesmo com a liderança, pensando nisso, nessas melhorias, porque sempre dá para melhorar. O processo nunca acaba. Sim. E eu acho legal o jeito que a consultoria funciona, que assim, eu fiz engenharia da computação, então na minha cabeça tudo são quadradinhos, processos, tem uma etapa depois da outra, é sempre assim que funciona. E a gente foi organizando para ter uma pessoa responsável pelos processos, Sim. pelos projetos, outra pela operação, porque sem isso é aquela vida de agência que nós já passamos em outras oportunidades no passado, Sim. que é uma loucura, né? As coisas só vão chegando, entram numa fila sem processo, é só uma fila, Exato. e quem gritar mais leva primeiro, leva a tarefa primeiro, e isso pode fazer com que aumente o churn, os cancelamentos venham ali de forma muito cavalar, e isso é péssimo para a agência. Inclusive, um ponto, né? Você sentiu que depois que a gente foi evoluindo, né, aplicou técnicas de Scrum, etc. ali, enfim, a gente melhorou o churn? Com certeza. Porque a gente, com os processos, a gente consegue ter essa previsibilidade, tentar mitigar ali os riscos ao máximo. É claro que as coisas acontecem, né? Mas a gente conseguiu diminuir bastante esse tipo de problema. Enfim, o churn, ele se dava, às vezes, muito por conta da gente não enxergar aquilo que estava acontecendo no projeto. Então, os processos, eles ajudaram a gente nisso também, né? Não entregou, mas por que não entregou? Hoje a gente sabe exatamente onde cada tarefa está, em que parte do processo ela está. Então, se não entregou, a gente sabe o porquê. Uhum. Quando a gente não tem o processo, é isso, é a fila, não entregou por quê? Porque tem outras 500 coisas na frente, ou porque nem chegou em mim, ou porque tá parado numa outra etapa e eu não tô sabendo. Então, o processo ele é fundamental. Sim, e eu acho legal a maturidade que a gente tá hoje, porque assim, né, a gente consegue... assim, agora tudo é claro, né? Sim. Mas antes nem tudo era tão claro assim. Mas a gente conseguiu enxergar, né, que, por exemplo, tal projeto não está tendo resultado. Por quê? Porque está com muita tarefa atrasada. Exato. É aquilo. Se não entrega a tarefa, é óbvio que não vai ter resultado. Porque não está melhorando o código-fonte, não está publicando texto, não está acontecendo nada, ou pelo menos não na velocidade que deveria acontecer. Aí, beleza. Então, esse foi o primeiro ponto que, no passado, a gente resolveu para não ter mais atrasos. Aí, a partir do momento que a gente resolveu os atrasos, a gente começou a olhar para os resultados. Porque em alguns projetos, mesmo entregando tudo no prazo, o resultado não era conforme o planejado. Sim. E aí a gente começou a entender quais eram os pontos que estavam precisando melhorar. Será que é mudar o processo de conteúdo? Será que é treinar o profissional que está executando aquela tarefa? E isso faz com que a gente consiga enxergar um próximo passo ali, que é, beleza, entregamos no prazo, e agora o resultado está vindo ou não está vindo, mas tudo é porque tem os indicadores, tudo certinho, o sistema para nos ajudar ali. Isso é muito bom. E pensando na galera, que a gente fala de Scrum, principalmente na área de marketing, pensando que, nossa, é a coisa mais normal do mundo. Toda agência deve trabalhar com sprint e tudo mais. Mas para quem nunca viu isso na frente, tá lá sofrendo com os projetos, a agência tá pegando fogo, tem um monte de coisa para entregar lá, as análises, os conteúdos, as implementações, tá um caos. Quais seriam os primeiros passos para conseguir implementar o Scrum
de uma forma mais tranquila e que vai conseguir, porque virar de um formato pro outro não é tão simples, né? A gente passou Sim. por essa transição ali e não foi assim, amanhã temos Scrum, implementa tudo aí, vamos embora. Eu acho que primeiro tem que fazer um levantamento justamente de tudo isso, né? Se você tá com muita coisa atrasada, já faz esse levantamento, bota ali numa planilha, num papel, tudo que você tem para fazer, vê a equipe que você tem e faz esse cálculo de produtividade para primeiro ter esse olhar mais geral. Consigo entregar com a equipe que eu tenho ou não consigo entregar com a equipe que eu tenho? Você não pode ter que contratar gente para dar conta, usar um freelancer. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro passo é essa organização. Não existe, eu acho que gestão de projetos sem organização, sem metodologia, qualquer que seja ela. Uhum. Mesmo que não for a Scrum, qualquer outra metodologia, eu acho que a organização é o princípio base para a gestão. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, olhar tudo que você tem e ver se a sua equipe vai dar conta, para tentar ir mitigando. A gente fez isso no passado, né? Então, eu lembro que um ano atrás, uns 15 meses atrás, a gente estava nesse bololô de, meu Deus, tem tudo isso de atraso, o que a gente vai fazer? Então, é parar, pensar um pouquinho, em vez de só ficar entregando, para traçar um planejamento. Dailies, assim, não tenho o que falar, tem que ter daily. Tem que fazer. É isso, assim, não tenho tempo para fazer daily. São 15 minutos. Se você não tem 15 minutos no dia para destravar algo que vai te ajudar a executar uma tarefa, então eu não sei, alguma coisa está muito errada, porque 15 minutos dentro de um período todo do dia que você tem para executar tarefas é nada para você ou destravar algo seu, alguém te ajudar, ou você ajudar alguém a destravar também, né? Que no final lá é o resultado do cliente que está contando. Então, acho que dele é fundamental. E aí, essa organização, esse olhar mais geral para ir pensar em começar a sprint de fato. Não, então vamos dividir isso dessa forma. Claro que com escopo fixo, como eu disse, é muito mais fácil. Tem agência que não trabalha dessa forma, trabalha conforme a demanda vai chegando. Mas tenta, então, pelo menos, ter a previsibilidade ali dos próximos 7 dias, da próxima semana, algum período ali, ter uma previsibilidade para conseguir fazer essa organização, porque senão vira loucura. E até para quem não trabalha com um escopo fixo, tem tarefas que tem que entregar. Sim. Então, aquilo, priorizar, acho que é super importante. Sim. Priorizar ali, vamos supor, tá tudo um caos. Vai ter que tomar alguma decisão, do tipo, vou atender o cliente que tem maior ticket, vou atender o cliente que tá mais pegando fogo, ele tá mais, um cancelamento mais eminente. Tem que ter algum tipo de critério de priorização, que às vezes pode ser até uma junção desses dois que eu falei e até mais coisas. Fazer lá uma média, né, de vários pontos e ver quem que tá mais a perigo ali de cancelar, que é o que a gente pretende evitar. Sim. E depois que priorizou tudo, aí é fazer toda essa distribuição, mas aquilo, mesmo que não tenha um escopo para o cliente pré-determinado no contrato, delimitar quais são as tarefas que precisam ser entregues e sair dividindo. Sim, aí aquilo, sabe quanto que dá para fazer por semana, entrega, e aí foi assim que a gente saiu do furacão, né? Foi. A gente conseguimos ficar bonitinho, já estamos fazendo aí o final do ano, antecipações. E galera, imagina só, na consultoria digital, esse ano a gente vai parar no dia 18 de dezembro, você vai voltar às atividades no dia 6 de janeiro. A gente teve que antecipar uns 15 dias aí de atividades, até um pouquinho mais, se bobear ali, para conseguir ter o recesso de boas. Ou seja, a gente vai entregar dezembro e um pedacinho de janeiro em 15 dias, ou até menos, se pegar dias úteis, não são 15 dias que a gente tem para trabalhar. Exatamente. É entregar um mês inteiro e metade do mês. Então requer muita organização, mas é possível. Graças a pessoas como a Raquel, que vão estar ali organizando as tarefas e tudo mais, a gente consegue chegar num ponto ali que dá para descansar, dá para fazer as coisas com mais tranquilidade. Que eu acho que essa é uma palavra que é um indicador da gestão de projetos. Você tem tranquilidade para fazer, não quer dizer que não vai ter trabalho, mas ter tranquilidade para executar as tarefas quer dizer que a gestão está sendo eficiente, porque quando não está, a gente já passou por essas fases que não estava tudo legal, e é um sintoma, que até, já falei isso algumas vezes com você, outras pessoas do time, dá para perceber quando as coisas começam a sair do eixo, por quê? Você começa a ouvir algumas frases e do tipo, nossa, tá uma correria muito grande, tem muita tarefa, estou atrasando, não consegui entregar as coisas que estavam previstas. De repente você começa a ver uma pessoa mais cansada que o normal, algumas pessoas até ficam doentes, Exatamente. Porque é um reflexo, a pessoa tá se doando ali pro trabalho e acaba, às vezes... A imunidade baixa e fica normal, doente. Então, eu sempre falo, quando eu vejo que a galera tá chegando nesse ponto, falo, a gente precisa fazer algo antes da galera ficar doente, porque acontece. O pessoal tá comprometido lá,
acaba gastando toda a energia dela e em algum momento a saúde cobra. Então, Com certeza. não podemos deixar chegar nesse ponto aí. Não. Maravilha. Então, Raquel, vamos aqui para o nosso segundo bloco aqui do Bora nosso lá. programa. A gente vai desvendar um pouquinho de como que você pensa aí, dos livros que você lê, as coisas que você faz. Porque a galera que senta aqui é a galera da alta performance. Então, primeira pergunta para você. Um livro que você leu e você recomenda assim de olho fechado. Tá, um livro que foi até faz pouco tempo que eu li. A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é o CEO da Netflix. E ele mostra no livro que, sim, claro, regras são importantes, tem que ter, afinal, a gente vive em sociedade, tem que ter regras, mas algumas coisas você consegue ir tirando, né, microgerenciamentos. Então, quando você dá mais autonomia para sua equipe, a produtividade aumenta. Eles são mais livres e fora que desburocratiza muita coisa. Então, as coisas andam mais rápido quando você dá esse tipo de autonomia. Então, esse eu recomendo bastante. Isso aí é total. Até o João Brugnoli lá, que o CEO do nosso grupo, né? Ele tem lá a metodologia da Brain e o B é justamente da burocracia. Evitar a burocracia porque isso emperra muita coisa. Sim. E cria atrito onde não tem necessidade. E um outro ponto que eu também... você falou de delegar, às vezes, né, a atividade, dar autonomia para as pessoas tomarem suas próprias decisões e evitar o microgerenciamento. Isso foi uma coisa que eu aprendi no treinamento que eu fiz lá na mentoria com o Marcelo Germano. Ele tem uma frase que me marcou muito, que ele falou: o dono é o gargalo da empresa. Muitas das vezes é isso que acontece. O dono acaba sendo o gargalo da empresa, a empresa não cresce porque microgerenciamento, não quer delegar para ninguém. Aí depois que eu fiz o treinamento lá, comecei a delegar tudo. Mas não delargar. Delegar do jeito certo. Treina a pessoa, explica como é que faz. A primeira vez faz junto, vai acompanhando as próximas. Aí quando você, a pessoa tá craque. Agora, não precisa mais me perguntar. Isso aqui tá dentro da sua área aí de domínio, pode tocar sem me falar nada e as coisas fluem muito melhor. Porque aquilo me livrou tempo para poder pensar em outras coisas, fazer a empresa crescer e, por exemplo, é uma coisa de uma decisão de um projeto. A Raquel toma uma decisão e é isso aí, eu não preciso nem ficar sabendo. Só vou saber se for alguma coisa muito, assim, crítica que realmente precisa o Daniel saber. Se não, eu só fico sabendo ali das coisas boas. Que já foi, ou das coisas boas. O cliente renovou, o cliente tá feliz. Daniel de 2, 3 anos atrás que eu diga, né? Ah, com certeza. 3 anos atrás, nossa. Microgerenciamento era forte. Era porque eu ficava muito dentro da operação. Sim, exatamente. E acho que pensando, né, no crescimento, e aí tem perfis e perfis, né? Eu optei por ter um perfil que fosse mais administrativo e menos operacional. Sim. Porque, beleza, poderia ficar no operacional, só que quem ia ficar no administrativo, pensar no crescimento da empresa? E aí, colocando na balança, eu vi, embora eu seja muito bom na parte operacional, eu tenho outras habilidades que vão contribuir muito mais se eu estiver ali na frente de crescimento, gravando um podcast aqui para a gente poder contar um pouquinho mais de como que é o nosso trabalho, que isso acaba impactando com certeza, as pessoas conhecem mais da gente, etc. É o nosso marketing, né? Sim. Então, foi muito bom eu ter optado por esse caminho que tá dando certo. É isso aí. É aquilo, né? O técnico, a gente consegue dar treinamentos e desenvolver mais as pessoas, né? Mas o que tá por trás ali, tem coisa que só você vai conseguir fazer na consultoria, então não tem jeito. A gente fala que isso aí que é a habilidade única. Cada um tem as suas habilidades únicas. Eu tenho as minhas ali, vou usar elas. Agora, parte técnica, eu consigo treinar outra pessoa para fazer SEO tão bem quanto eu, então Exatamente. Vou lá e treino. Inclusive, os alunos da comunidade que o digam aí, vocês são meus alunos, depois coloquem um comentário aí abaixo aí no comentário para eu saber se vocês estão gostando das aulas, se aprenderam alguma coisa comigo. Fala o que você mais aprendeu comigo. Avançando aqui, Raquel, hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar. Eu sou uma pessoa super organizada e metódica, assim, para tudo, não só para o trabalho, né? Então, quando eu sento de manhã na frente do notebook, eu tenho a ordem das coisas que eu vou fazer. Eu já faço as prioridades. Primeiro eu olho o WhatsApp ali para ver se tem alguma coisa, olho as mensagens no Discord para ver se tem alguma coisa super urgente que eu tenho que resolver. Se não, eu vou ali para minhas tarefas do e-kite e eu priorizo, né? Eu tento... nem sempre a tarefa de 5 minutos, que já vai livrar, é mais importante do que aquela que vai demorar mais. Então, eu tento priorizar, principalmente aquilo, por exemplo, que eu preciso liberar para que outra pessoa dê andamento também. Então, se tem algo que eu tô travando para dar andamento, é aquilo que eu priorizo. Então,
essa organização é um hábito, é uma mania, é qualquer coisa, mas é de mim. Então, eu faço essa organização de manhã. Não é à toa que virou gerente de projetos, né? Mas isso é legal, né? Porque às vezes o pessoal acha que é só ter uma lista de tarefas. Não. Mas só ter a lista é bom. Já é um ótimo começo. É melhor do que não ter nada, não saber o que tem pra fazer no dia. Isso é terrível. Começar o seu dia sem saber o que tem pra fazer é terrível. Só que aquilo não é quantidade. Não. Às vezes você tem que ter uma prioridade, um critério. Isso aqui, tá travando outras pessoas de fazerem o trabalho delas. Vou liberar logo. Sim. De manhã, para que elas possam ter o dia para executar. Muito bom. Exatamente. E o que você faz quando não tá trabalhando para dar aquela resetada, voltar zerada? Quem me conhece um pouquinho já sabe que é ler, né? Eu amo ler. Qualquer tipo de livro. Pode ser um livro mais corporativo, que nem esse que eu indiquei, ou um livro de ficção, de autoajuda. Qualquer tipo de livro dá na minha mão, do começo ao fim a gente vai. Mas também assisto série, filme, dou aquela desopilada ali, descansando. Mas ler, pra mim, é a minha paixão. Legal, boa. E por que você faz o que você faz? Primeiro que, assim, eu faço o que eu faço porque é a melhor coisa que eu faço. Então, eu sou essa questão de organização, metodologia, desburocratização, destravar impeditivos e tentar resolver os problemas, as coisas. Então, acho que é de mim fazer, né? Essa parte de organização você pode me colocar em qualquer empresa, dentro de casa, eu vou organizar, porque é isso que eu faço de melhor. Desde organizar o armário até organizar as tarefas ali do recesso que a gente tem que entregar 2 meses em um, digamos assim, né? Então, Sim. É isso. E é legal, né? Que quanto tempo a gente já se conhece? Uns 20 anos? 21? Sei lá, a conheço a Raquel faz muito 21. tempo. A gente estudou juntos, né? E já nos trabalhos da escola, quem organizava... Era parte de relatório, parte burocrática, tudo sempre ficou comigo. Eu ficava com a parte de nerd, a parte técnica, a programação. Era a minha praia. Essa parte ali. eu passo. Mas já se via que você tinha esse capricho, esse gosto por organizar. Tanto que nem você falou, onde eu vou te arrasto, porque eu preciso de alguém para organizar as coisas ali. É sempre muito bom ter você por perto. E antes da gente avançar aqui para nossa última pergunta aqui, galera, não se esqueçam aí, já dei o recado no começo, mas vale trazer agora de novo. O SEO Club tá chegando aí o lançamento deles, tem o link aí na descrição do vídeo, vai lá, se cadastra, né? Entra lá no grupinho do WhatsApp para você ficar por dentro, porque vai ser uma oportunidade única aí no dia do lançamento e depois a gente entra no fluxo normal. Vocês sabem que lançamento é sempre o melhor momento para você entrar nos meus projetos, depois é diferenciado lá o valor, então aproveita o preço de lançamento ali, vai ser bem legal ter vocês aí. E já vou aproveitar também para pedir aquele seu like, para você se inscrever no canal e ativar o sininho aí, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, impactar muitas pessoas. Já passamos aí da marca de 4.000 inscritos aqui no canal, tô bem feliz com o resultado. Continuem dando essa força. E todo episódio, Raquel, eu peço pro pessoal fazer uma missão, que é descer aqui nos comentários e deixar uma palavra. Que palavra você acredita que representa esse nosso episódio pra galera descer ali, deixar nos comentários pra gente saber que eles assistiram até aqui e pegaram as nossas dicas? Eu acho que a palavra que eu mais falei hoje aqui, né? Organização. Boa. Então, ó, galera, já desce aí nos comentários, escreve organização, que eu e a Raquel a gente vai saber que você assistiu até aqui, prestou atenção, tomou nota de tudo aí e vai aplicar aí pra melhorar a gestão dos seus projetos. Raquel, você trabalha com a galera do SEO, você sabe que todo mundo é mão na massa. A gente já pega as coisas e sai fazendo. Sim. Se você pudesse dar uma dica aqui para nossa galera do SEO, uma dica prática, que eles pudessem, assim, ao terminar esse episódio, eles começarem já a aplicar. Nada que seja muito complicado, nada do tipo, mas que eles terminaram de assistir o episódio e eles vão começar a botar em prática. Que dica que seria essa? Bom, se for para começar assim logo dele, já faz dele amanhã. Já junta a equipe, faz uma dele. Se você não tem equipes definidas, é uma equipe grande, tudo bem, já faz uma, mas já implementa de algum jeito. Mas você mesmo já acabou de meio que falar a dica, assim, não espera algo estar 100% perfeito com um processo para começar. Começa com o que você tem, porque é isso, o processo ele sempre vai melhorando. Então assim, eu vou esperar os atrasos acabarem para montar a sprint. Você não vai conseguir montar sprint. Não é que não vão acabar os atrasos, mas sempre vai surgir uma desculpa. Então, assim, não espera estar 100%. Começa. Começa com a dele amanhã. Amanhã é quinta-feira, né? A gente tá gravando numa quarta, é isso? Quinta-feira,
faz a daily. Sexta-feira é feriado, mas aí na segunda, quando voltar, já faz de novo. E aí, como é que foi na quinta? Ajudou alguma coisa no processo, na organização das tarefas? Destravou algum impeditivo? E aí vai fazendo aos poucos. Mas se é para começar assim de bate-pronto, amanhã já faz uma daily. E que perguntas que tem que fazer na daily? Na daily, assim, a gente primeiro fala o que está planejado para o dia. Então, hoje eu tenho essas tarefas planejadas. Pode falar também o que fez no dia anterior, de repente, né? Aí vai muito de equipe para equipe. Uma prestação de contas ali. Ontem eu entreguei isso aqui, hoje eu tenho isso planejado e esses são meus impeditivos. Eu tenho isso aqui travado porque eu preciso de uma resposta do cliente, de uma resposta de alguém interno. Então, essas são as 3 perguntas básicas ali que você responde. Aí vai muito do seu ramo, enfim, do que você está fazendo. Então, por exemplo, na consultoria hoje a gente tem as dailies de equipe. Então, hoje a gente tem 3 equipes e cada um tem a sua daily. E a gente tem a daily da liderança. Então, a daily da liderança ela é um pouquinho diferente. A gente não fala o que fez ou o que vai fazer. A gente traz justamente os problemas que as outras equipes operacionais estão tendo para tentar destravar. A gente traz possibilidades de cancelamento que a gente está de olho, o que a gente pode fazer. Então, a daily da liderança, por exemplo, é um pouquinho diferente. Mas é sempre nesse objetivo de destravar as coisas. A essência é mitigar o problema antes que ele piore. Exatamente. Muito bom, fantástico. Raquel, brigadão pelo seu tempo de você ter vindo aqui gravar esse episódio com a gente hoje. E se o pessoal quiser se conectar com você, qual que é o melhor canal ou canais aí para te encontrar? Tá, eu tenho Instagram e o LinkedIn também, todos com o @Raquel com CH. Então é RACHEL, Raquel Castellano, tudo junto. Um L só, um T só, bem simples, só que não. Todos os canais fiquem à vontade aí, o @ é o mesmo em todas as redes. E eu que agradeço novamente, é sempre um prazer participar dos seus projetos. E, de novo, conta comigo pro que você precisar. Show de bola. Então, procurem a Rachel, nossa Rachel. Pode chamar de Rachel também. Olha aí, ó. Mas, de qualquer forma, gente, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Vai lá, clica, se conecta com a Raquel, fala que você viu ela no podcast, já deixa um comentário aí também nesse nosso episódio, que vai ser bem legal. Tenho certeza que a Raquel vai vir aqui conversar com vocês nos comentários. E aquilo, se você assistiu até aqui e ainda não deixou um like, não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque toda semana eu trago um profissional fantástico, assim como trouxe a Raquel hoje para bater um papo sobre esse universo de agências, gestão de projetos, business, para você poder ter um negócio de SEO muito mais eficiente. E toda quinta-feira a gente tem a nossa live ou uma aula aqui no canal para a gente falar aquela parte mais técnica do SEO que eu sei que vocês gostam bastante, beleza? Então a gente se vê num próximo episódio ou numa próxima live aqui no meu canal. Até lá!